o local de mineração. Depois de deixar a movimentada área Comércio Vento Negro, sob a liderança de Ulmeyer, os dois andaram em direção ao lado norte da floresta Vento Negro. Ulmeyer parecia muito feliz e dentro dos seus olhos encantadores você poderia vislumbrar sinais de felicidade. Ela também tinha bochechas levemente coradas. No caso daquele dia, sinto muito. Yang Kai se desculpou repentinamente. Suas ações naquele dia estavam realmente acima do topo e agora que ele teve que vir pedir por ajuda, ele sentiu um pouco duas caras. Ulmeyer apertou os lábios antes de sorrir. Está tudo bem. Também, você não me amaldiçoou ou qualquer coisa. Esses poucos anos, eu tinha ouvido mesmo palavras piores e eu ainda estou vivendo bem, não estou. Você não me odeia? Yang Kai perguntou surpreso. Qual é o uso em odiar você? Ulmeyer sorriu e disse de repente, na verdade, eu odeio você um pouco mais. Uma de suas ações me fez incapaz de odiar você. Qual? Hehe, naquele dia quando Shen Xiaofeng e Newton apareceu, você foi e ficou em frente de mínimo. Talvez aquilo foi algo inconsciente, mas nesses últimos anos, aquilo foi a primeira vez que alguém sinceramente e com todo o seu coração queria me proteger. Eu não me lembro disso, mas você deve ter sofrido um pouco. Yang Kai suspirou. Uma fêmea perfeitamente boa, intencionalmente sujou sua própria reputação a fim de encontrar alguns discípulos talentosos para o grupo de sangue. Embora os métodos eram bons, ainda continha piedade filial dentro de si. GE. Ulmeyer sorriu, não era muito difícil. Você não sabe que apresentando um show atuar é uma especialidade de mulheres. Hehe, eu nunca tinha interagido com mulheres. Sério. Os olhos de Ulmeyer abrilhantaram. Então nesses últimos dias eu estive exausto e brinquei com vocês duas irmãs completamente. Yang Kai disse seriamente. Uma tira de raiva piscou nos olhos de Ulmeyer enquanto ela disse, o que você disse é muito mal. Felizmente a irmã não está aqui, caso contrário você seria garantido um espancamento dela. Sua irmã, primeira divisão do elemento verdadeiro. Ulmeyer disse com algum orgulho. Forte. Ele louvou. Suyan estava na terceira divisão do elemento verdadeiro. A irmã de Ulmeyer era levemente mais fraca do que Suyan, mas apesar de que isso não era uma grande diferença. Assim que Ulmeyer mencionou sua irmã, ela pensou sobre o que Yang Kai tinha dito de novo, causando-a jogar sua cabeça para trás em risada. Durante essa agitação de ações, ela não parou de rir. Yang Kai permaneceu em silêncio e ficou parado esperando por ela recuperar seu fôlego. Depois de rir por um bom tempo, Ulmeyer finalmente recuperou seu fôlego e virou para ele com um grande sorriso. Eu vejo que você tem grande coragem. Nunca houve um homem quem ousou falar com minha irmã mais velha daquele jeito. Aquele lugar dela. É verdade que um é maior do que o outro. Poderia ser por conta das roupas que ela estava vestindo, então você pode dizer a ela depois para não se preocupar sobre isso. Yang Kai riu suavemente. Então enquanto a minha é realmente bem partida. Seu rosto tímido, Ulmeyer perguntou audaciosamente. Elas não são só bem repartidas, elas se destacam suavemente e são bem arredondadas. Yang Kai assentiu com a cabeça, a figura do seu corpo é muito boa, então não tem necessidade de se vender. Por um momento, Ulmeyer pensou que era um pouco difícil de suportar. Esses elogios francos e sem emoções eram as melhores palavras que ela tinha ouvido em muito tempo. Nesse momento, ela estava secretamente feliz por dentro. Quanto mais tempo vai levar até nós chegarmos? Yang Kai não queria continuar discutindo esse tópico, então ele perguntou essa questão. Ainda há 1 hora de caminhada e embora aquele lugar pode ser considerado uma parte da floresta Vento Negro, está mais perto do coração da floresta. Ulmeyer explicou, lá há uma veia que nosso grupo de sangue descobriu alguns anos atrás. Nós enviamos pessoas para proteger ela e extrair minérios. Os minérios que são extraídos de lá são muito peculiares. Como eles são peculiares? Yang Kai perguntou. Lá há apenas pedras de 2 atributos. Uma delas é a pedra que você comprou. A pedra é brilhante enquanto a outra é a pedra brilhante. Se você diz que é peculiar, não é, essas duas pedras se suprimem mutuamente. Então achar elas aparecendo juntas é um mistério. Isso é realmente estranho. O interesse de Yang Kai foi levemente irritado. A pedra brilhante Yang continha energia de atributo Yang enquanto a pedra brilhante Yin continha energia de atributo Yin. Elas eram atributos opostos. Sob circunstâncias normais, elas definitivamente não se formariam juntas.
Mesmo os elders no grupo sentiram que alguma coisa não estava certo com a veia de minério, mas mesmo depois de anos de investigações, eles ainda não tinham achado nada fora do comum. Embora, dessa mina nós não temos ganhado uma pequena quantidade de dinheiro. O Meyer não parecia tratar Yang-kai como um forasteiro e tudo o que ela pensava, ela falaria. Isso é a boa fortuna do seu grupo de sangue. Yang-kai riu. O Meyer respondeu com um e então repentinamente lapsou em um reino de silêncio antes de falar novamente. Na verdade, é uma coincidência que você queria me encontrar hoje. Se fosse numa data posterior, então você provavelmente não seria capaz de me encontrar. Então deveria ser sua boa fortuna. Onde você está indo? Yang-kai entendeu a sugestão implícita sem suas palavras. Não vou a lugar nenhum. O Meyer balançou a cabeça enquanto ela explicava. Ela secretamente observou a expressão de Yang-kai. Depois das suas palavras da última vez, eu repentinamente pensei que minhas ações nesses últimos anos não eram corretas. Quando utilizando esses métodos dissimulados, os talentosos não se importavam sobre o grupo de sangue, mas apenas eu. E desde que eu não posso fornecer eles com o que eles realmente querem, naturalmente eles não vão tentar ser os melhores para a seita. Esse é o porquê eu decidi entrar em isolamento para treinar e ficar mais forte, então eu posso suportar algum fardo com meu pai, assim como minha irmã. O fato que você pode pensar desse jeito, é uma coisa boa. Yang-kai assentiu com a cabeça em aprovação. Não só o Meyer estava desapontada por sua resposta, ela também viu que desde o começo até o fim, o rosto de Yang-kai não mudou muito afinal. Suas palavras não causou flutuações em seu humor. Um pouco dolorida e aflita, o Meyer não tinha humor para continuar falando e apenas liderou o caminhar na frente. Desde que ela não falou, Yang-kai naturalmente não iria encontrar algo para conversar com ela. Depois de andar por outra hora, os dois chegou no local de mineração do grupo de sangue. Era posicionado no centro da floresta Vento Negro. Uma área de aproximadamente 20 li era o tamanho da área de mineração do grupo de sangue. Na área ao redor, algumas casas tinham sido erguidas para permitir os discípulos descansarem. Porque a veia de minério estava no subsolo, quando Yang-kai e o Meyer chegaram, ela não viram muitas pessoas e em vez disso viram vários buracos largos no chão que levam ao subsolo. Além de 100 pés circundante ou mais, Yang-kai sentiu uma reação fraca da sua origem do Yang no centro do estômago, uma reação para as pedras brilhantes Yang no subsolo. Junto com o crescimento da sua força a área em que ele poderia sentir a energia Yang também cresceu mais, mas não aumentou muito. Vendo os dois entrando na área de mineração, um discípulo do grupo de sangue tomou conhecimento deles. Então um velho de repente desceu do céu e pousou em frente de Yang-kai e o Meyer. Mãos em forma de concha, ele disse, jovem senhora. Avô Long. O Meyer gritou imediatamente e puxou Yang-kai para introduzi-lo. Esse é o vice-diretor da nossa seita, Avô Long, Long Zaitia. Yang-kai apressadamente pagou seus respeitos. Esse encontra-se o Sr. Long. Long Zaitia olhou para Yang-kai em desdém e não lhe deu qualquer consideração. Com sua divisão da Ascensão Imortal e posição como vice-diretor do grupo de sangue, não havia necessidade de dar qualquer consideração para o pequeno face de Yang-kai, para não mencionar um jovem que dependeu de uma mulher. Long Zaitin especialmente desprezava pessoas como Yang-kai, se não fosse pela face de Meyer, ele já tinha batido em Yang-kai até a morte. Jovem senhora, por que você veio ao local de mineração? Acariciando sua longa barba branca, Long Zaitin gentilmente perguntou a ela, é um tanto sujo e quente aqui, então como é um lugar que você pode vir? Se apresse e volte, caso contrário, quando seu pai souber disso, ele vai me repreender. Isso não aconteceria. Pai não teria a coragem de repreender você, porque você é o terceiro elder mais poderoso na seita, na verdade ele só te respeita. O Meyer usou seu asterisco ato mimado de criança, causando Long Zaitin ficar muito alegre. Avô Long, meu amigo aqui quer comprar algumas coisas de alguns discípulos aqui. Você permitiria nós incomodar você e entrar para encontrar eles? O Meyer perguntou, chegando no objetivo.